Fala professor, fala professora, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola do Treinamento em Grupo e a temática hoje é quais materiais realmente você precisa para começar os seus atendimentos, seja no ambiente fechado, igual esse aqui, igual a Start Performance, ou você que está em início de carreira, quais os materiais necessários que você precisa ter para atender os seus alunos em ambientes abertos ou até mesmo dentro da casa dessas pessoas. A principal preocupação de todo mundo que vai iniciar dentro dos treinos funcionais é a questão do custo dos materiais. Meu Deus, que material eu vou precisar para conseguir atender os meus alunos? E isso varia demais. Não existe uma regra definitiva para quais materiais você precisa ter dentro do seu método, até porque você pode se tornar um especialista dentro de apenas um material. Pois é, nunca viu por aí um estúdio de pilates só com máquinas, ou um estúdio de pilates só pilates solo, ou um estúdio com faixas elásticas, enfim. Hoje em dia é muito comum uma empresa, um professor, se especializar no treinamento utilizando um único tipo de ferramenta. E eu posso dar exemplos de professores que eu conheço, que são especialistas, por exemplo, em trabalhos com TRX, fitas de suspensão, trabalhos com kettlebell, trabalhos com halter, ou até mesmo professores que trabalham questão de hipertrofia com exercícios livres, apenas utilizando kettlebell, barras e anilhas. Então não se preocupe no tipo de materiais ou quais materiais você vai ter dentro da sua metodologia. Mais importante que isso é definir quais os materiais a sua metodologia precisa utilizar de fato. Se você gosta muito de kettlebell, nada te impede que você comece apenas com o kettlebell e foque seu atendimento apenas nessa ferramenta. A mesma coisa acontece com uma corda naval, a mesma coisa acontece com o TRX, tá? Quando você pensa numa coisa mais ampla, por exemplo, em montar um espaço físico, tá? E você coloca o nome lá de Centro de Treinamento Funcional, ou CT, ou Academia de Funcional, aí os materiais que você precisa ter, eles precisam ser um pouco mais abrangentes, então você precisa ter um pouco mais de variedade. Mas mesmo assim não existe uma regra definitiva para que tipo de material você precisa ter de imediato, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, até pouco tempo atrás eu não tinha as barras, que tanto eu falei com a galera pelo Instagram, e eu só comprei as barras por uma oportunidade de negócio que a gente conseguiu. A mesma coisa acontece com esses pisos de borracha que estão aqui do fundo, tá? A minha base de treinos, desde o início, desde lá quando eu atendia dentro de condomínios, ou casas, ou até mesmo nos parques aqui de Sorocaba, a minha base de treino sempre girou em torno do kettlebell. Então é uma ferramenta que eu gosto muito de treinar com ela, e eu gosto muito também que os meus alunos treinem com ela. Então não esquenta, não perca seu sono aí, em relação aos materiais necessários que você precisa ter de imediato. Se o mundo fosse perfeito, eu poderia passar uma lista para vocês, como eu coloquei uma sugestão de quais os materiais mais indicados para você começar, mas não existe uma regra definitiva. Você vai começar com aquilo que o seu bolso consegue suportar na hora da compra e o tipo de ambiente que você vai encarar. Muitas vezes, igual eu já comentei numa aula especial, existem materiais excelentes que talvez não sejam tão interessantes para você nesse momento, dependendo do perfil de aluno que você está atendendo ou no local que você está atendendo também, tá? Então, pensa como um todo. Se você for montar um espaço físico ou um atendimento mais geral, é preciso sim ter um pouco de variedade de equipamentos, mas você não precisa começar com todos ao mesmo tempo. A minha academia esse mês vai completar 6 anos, eu acredito que ela nem está completa ainda. Sempre eu estou querendo comprar outros materiais. Mas você pode abrir o seu olhar também para a aquisição de apenas um único tipo de equipamento e começar a ser especialista naquele tipo de material. Eu conheço muitos professores que são especializados no kettlebell. Eu mesmo já fiz curso com desses professores, eu gostei bastante. Eu conheço professores que trabalham só com halter, só que daí você entra num ponto diferente, que é na questão do nicho que você vai escolher. Então, se você vai focar os seus atendimentos no kettlebell ou no TRX, algum outro material que você tem em mente aí, você vai ter um público mais nichado. Isso não é nem tão bom, nem tão ruim. Depende muito do seu argumento de venda na hora de fechar com o seu aluno, tá? Então, abram as suas mentes aí e não acreditem que você precisa ter todos os materiais necessários para treinar de uma única vez no seu início.
é importante que você tenha paciência e coerência na fase que você está vivendo e você tenha criatividade também. Se não tem grana para comprar determinada coisa, começa com outra. Vira especialista naquela ferramenta, faz aquela ferramenta trabalhar para você e utilize ela de várias maneiras diferentes. Então, com isso, você vai sendo especialista dentro de um único ponto e vai conseguir conquistar os seus clientes dentro daquele perfil que gosta de utilizar aquela mesma ferramenta que você tem aí. Tá bom, professor? Tá bom, professora? Então, aula breve, só para dar uma estimulada na criatividade de vocês aí e apresentar um cenário diferente que muitas vezes vocês não se atentam. Então, bons estudos, até a próxima aula.